Olá, tudo bem com você? Por motivo de viagem e muitos compromissos, acabei não conseguindo gravar nas 2 últimas semanas o nosso quadro aqui, o nosso vídeo da playlist Notícias da Semana do blog Outra Leitura e também do blog criacionismo.com.br. Hoje então vou tentar atualizar a gente aí de tudo que aconteceu, tudo que foi postado aqui nesses blogs durante essas 2 semanas, tem bastante coisa, e eu espero que você possa depois conferir esses textos e essas postagens lá nos blogs, para também ficar bem informado, bem atualizado de tudo que aconteceu e que foi relevante do ponto de vista cristão, criacionista, porque o objetivo desses 2 blogs, o Criacionismo, que foi criado há mais de 12, 13 anos, e o Outra Leitura, que é mais recente, é justamente fazer uma análise dos fatos à luz da ciência verdadeira, da ciência empírica, matemática, e também da boa teologia bíblica. Portanto, é enxergar o mundo com as lentes do cristianismo e do criacionismo. Começo aqui com a notícia de que Justin Bieber suspendeu a carreira pop por amor a Jesus Cristo. Interessante, esse cantor conhecido, pop, ele está tendo uma experiência com Deus, pelo que a gente pode perceber, e ele resolveu então suspender a carreira e perguntar para Deus qual deveria ser o rumo da vida dele. É um exemplo bem interessante aqui para todos nós, né? Porque independentemente do que façamos ou de que carreira nós vamos trilhar, devemos sempre perguntar para Deus se aquilo realmente é da vontade dele, está de acordo com a palavra dele. Enquanto esse cantor famoso pop está tentando fazer a vontade de Deus, curiosamente alguns cantores cristãos estão tentando fazer a vontade do pop e seguindo um caminho aí diferente desse aqui, né? Que Deus nos ajude a ser, nesse ponto aqui pelo menos, como Justin Bieber, e sempre perguntar a ele, a Deus, o que ele quer de nós e se a nossa carreira, nosso trabalho, nossa faculdade realmente vai louvar o nome dele e vai ser uma bênção para as pessoas. 2 horas ao ar livre garantem mais saúde. Mais uma pesquisa aqui que vai ao encontro daquilo que a gente já sabe, que o ser humano foi criado num jardim e, portanto, ele precisa ter contato com a terra, com a natureza, com as plantas, porque isso é fator de saúde. Uma notícia publicada no estado de São Paulo, e eu aproveitei para linkar aqui um vídeo uma palestra que eu fiz já há um tempo atrás, Qualidade de Vida, Como Ter Mais Saúde. Convido você a assistir esse vídeo que está linkado aqui na matéria sobre o contato com a natureza. Semana passada ainda, acho que há 2 semanas, uma polêmica em que Padre Fábio de Mello criticou o jurado do MasterChef, o Henrique Fogaça. Situação muito absurda, muito infeliz, em que esse chefe de cozinha, que participa do programa MasterChef, foi até o Vaticano vestindo uma camiseta em que 2 freiras lésbicas se beijam. Como agora a palavra da moda é lacrar, né? Ele quis lacrar ali no Vaticano e, inclusive, 2 freiras que acompanham o programa foram pedir para fazer fotos com ele. E elas, na inocência, com certeza nem perceberam a camiseta que ele estava vestindo, tiraram a foto e ele postou a foto, essa foto rodou o mundo e muitas pessoas ficaram realmente chateadas com a postura dele de agredir. Na verdade, isso é uma agressão, né? Pessoas que pensam diferente, que têm uma crença diferente, alguns leitores, algumas pessoas que seguem o Fogaça chegaram até a desafiá-lo. Por que ele não veste uma camiseta com 2 muçulmanos se beijando e vai visitar uma mesquita para ver o que acontece, né? Ou então, alguns propuseram, vá a uma parada gay com uma camiseta homofóbica para ver também o que vai acontecer. Geralmente as pessoas que querem polemizar e ofender os cristãos fazem isso porque sabem que os cristãos são pessoas de paz, pessoas ordeiras, pacifistas e que não vão reagir na mesma medida. Então realmente foi uma situação bastante negativa, infeliz. Espero que ele tenha pensado bem, né, na repercussão do que isso aconteceu, dessa escolha que ele fez, né, e que tenha pedido perdão àquelas freiras, se isso for possível, né, porque realmente ele as expôs ao ridículo com aquela foto. Eclipse solar, obscurantismo e os raios da verdade. Eu vou deixar para comentar isso aqui daqui a pouco, porque houve um outro eclipse aqui que nós vimos essa semana, né? Dessa vez o eclipse lunar, e eu vou juntar então os 2 eventos num só e depois comentá-los juntos, tá bom? Eu republiquei aqui um texto que já havia publicado algum tempo atrás no blog criacionismo.com.br
sobre Gênesis 1 e 2, porque há pessoas que apontam contradições, como se fossem dois relatos diferentes. E aqui o pastor Douglas Reis fez uma análise bem interessante, mostrando o que os que estudam a Bíblia já sabem, que na verdade são versões complementares. Gênesis 1 trata da criação da vida na Terra em uma semana, não entrando em detalhes muito específicos a respeito de cada ser, cada elemento criado nessa semana. E no capítulo 2, Moisés retoma a narrativa da criação do ser humano, homem e mulher, e ele então detalha, aprofunda esse relato com respeito à criação do casal. Não é contraditório, é complementar, e o artigo do Douglas Reis aqui é bem interessante para você ler e ficar municiado aí com um assunto, com conhecimento de um assunto que muitas vezes é trazido à tona como se fosse uma contradição bíblica. Epidemia de AIDS cresce e é grave, especialmente entre jovens. Mais uma vez aqui autoridades preocupadas com o alastramento aí de doenças sexualmente transmissíveis, nesse caso aqui específico a AIDS, que voltou a crescer, não é? Apesar de todos os esforços feitos desde a década de 80 para cá, agora parece que tem havido aí um crescimento não só entre jovens, mas também em pessoas da terceira idade. Descuido, não é? E, claro, como eu sempre tenho dito, né, o fato de as pessoas viverem em desacordo com os princípios da palavra de Deus, do casamento heteromonogâmico, de fidelidade, né? Isso aí acaba sendo uma consequência triste também desse desregramento no que diz respeito à conduta sexual. Entre os autores que eu costumo ler e que admiro muito está o Gilbert Chesterton, um jornalista que viveu no século XIX, um autor de livros muito bons, um grande escritor, bem-humorado, de uma fineza intelectual e analítica muito interessante. Publiquei aqui porque Chesterton escreveu Ortodoxia, esse livro aqui. Talvez dos livros que Chesterton escreveu, realmente um dos melhores. Eu tenho outros aqui em minha biblioteca, mas esse aqui realmente é muito especial. Recomendo que você leia, que você tome um tempo, são parágrafos que você deve saborear. Alguns deles dá para ler 2, 3, 4 vezes e a gente fica impressionado realmente com a capacidade mental, intelectual e de escrita desse autor Chesterton. Porque ele escreveu Ortodoxia. Tem um texto aqui, uma resenha, digamos assim, que justifica o fato de ele ter escrito esse livro e justifica também o porquê de você deveria ler esse livro, que apesar de ter sido escrito já faz um bom tempo, nunca se desatualiza. Eu assisti semana passada ao filme O Primeiro Homem, que trata da história de Neil Armstrong. Estamos em julho e neste ano, de modo especial, se comemoram aí os 50 anos da ida do ser humano à Lua, da primeira vez em que homens pisaram no satélite natural da Terra, a Lua. É um filme bem interessante, é um filme que praticamente um documentário que mostra aí a família dele, os dramas que ele viveu e o feito, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, frase que ficou aí cunhada na história. E o filme, uma pequena resenha aqui do filme, fala realmente desse grande feito que certamente superou as navegações e outras conquistas humanas pelo grau de periculosidade que envolveu e colocando aqui os americanos então à frente dos russos na famosa corrida espacial. Linkei aqui alguns vídeos, um deles em que eu falei sobre o que os americanos deixaram lá, tanto de dejetos quanto de equipamentos, e justamente por causa desses equipamentos é que nós podemos ter a certeza, um dos argumentos que nos dão a certeza de que eles foram até lá realmente, espelhos que ficaram na Lua, por meio dos quais eles fazem medições com raios laser, a base do Eagle está lá, pegadas que foram preservadas, porque você sabe, a atmosfera da Lua é muito tênue, não há ventos, não há erosão, então elas estão lá preservadas e foram avistadas, né? E aqui uma reportagem com Buzz Aldrin, que foi publicada num canal de TV. É interessante essa reportagem porque alguns conspiradores chegam a dizer que Buzz teria negado a ida deles à Lua, etc. E, na verdade, quando a gente investiga melhor, vê fontes confiáveis, como é o caso dessa reportagem recente aqui com o Buzz, a gente vê que eles não negam de forma alguma, né? Em 2016, se não me engano, Buzz Aldrin conversou com Stephen Hawking, e Hawking disse para ele que antes de o homem ir a Marte, antes de a NASA enviar uma missão a Marte, deveriam estabelecer uma base na Lua para facilitar essas viagens. E Buzz conversou sobre isso com Hawking, em nenhum momento negando esse feito dos americanos. E o Buzz é o último astronauta aí vivo que participou daquela expedição com mais 2 colegas, né, Collins e Armstrong. Outra notícia que ocupou espaço aí na mídia
pelo menos aqueles que se interessam pelo assunto, né, na semana passada, extremistas veganos serão presos se invadirem fazendas na Austrália. Mais um motivo porque eu evito realmente usar esse termo para me caracterizar, por exemplo. Eu sou vegetariano e tenho a minha filosofia de vida, tenho os motivos porque eu deixei de comer carne já faz mais de 20 anos, mas certamente não são os mesmos motivos, ou pelo menos não são todos os motivos que levam o vegano a abandonar a dieta cárnea. Veganos têm causas que não têm nada a ver com a causa do cristianismo vegetariano, por exemplo, né? E eu aproveitei então para trazer à tona de volta essa discussão, linkei aqui nessa matéria uma análise que eu fiz em vídeo aqui no canal, vegano não, vegetariano e exageros veganos. É bom você ler, quem sabe até você esteja usando essa palavra de modo inadequado, né, para se definir. E se você é vegano, eu respeito a sua posição, obviamente, não é? Mas há muitas pessoas que não são veganas e usam o termo achando que estão assim se caracterizando, quando são na verdade vegetarianas e não adotam a filosofia evolucionista e que foca mais nos animais do que no ser humano, que é a filosofia dos veganos. Publiquei também um texto aqui que deu uma grande polêmica essa semana, querem acabar com o homem masculino, aproveitando o gancho do lançamento, do futuro lançamento aí do novo filme 007, James Bond, que não terá o Bond no papel de 007, sim uma mulher negra. O problema aqui não é porque era uma mulher ou porque era negra, muito pelo contrário. Eu já publiquei textos, já gravei vídeos em que eu abomino o machismo e odeio, na verdade, o racismo. Não tem nada a ver com isso, por favor. Como criacionista não tem nem sentido eu ser racista, até porque esse conceito de raça já caiu faz tempo. E a genética prova isso. É possível que entre um branco e um negro haja mais semelhanças genéticas às vezes do que entre um branco e um branco, porque os genes que codificam cor da pele, tipo de cabelo, enfim, eles são mínimos em comparação com outros tantos genes. Portanto, raça não existe, existem etnias, e nós criacionistas cremos que Deus ele dotou o ser humano de tanta capacidade de variação genética que ele pôde então no mundo pós-diluviano, em que houve variações de temperatura e outras mais, pôde variar. Deus gosta de variedade, Deus gosta de cores, Deus gosta de formas, de tamanhos, e nós vemos isso também na espécie humana. Nós somos uma espécie. Não importa se amarelos, brancos ou negros, somos uma espécie. Somos, na verdade, todos descendentes de um mesmo casal. Portanto, um criacionista racista é uma contradição total. Infelizmente, alguns interpretaram mal esse texto, que não é meu, na verdade, é de Rodrigo Constantino, em que ele analisa, deixando de lado as questões de racismo e de machismo, o texto não fala disso, analisa, na verdade, uma fragilização do masculino em tempos recentes. Talvez motivado aí por movimentos feministas radicais. Nós temos também, quem sabe, em algum momento, dedicar um tempo para analisar esse assunto com calma, com tranquilidade, porque também há muitos mal entendidos nesse aspecto aí. A questão é a seguinte, muitos nerds, muitos youtubers também não gostaram dessa ideia, porque 007, James Bond, é como se fosse o Batman. Existe a Batgirl, mas você colocar o Batman como um feminino ou como homossexual não combina, o papel não foi criado dessa forma. É como você dizer que Sherlock agora passa a ser uma Sherlocka. Sherlock Holmes é um detetive homem, que se criasse então um papel para uma detetive, uma espiã, não é, do sexo feminino, que seria bem legal, não tem problema nenhum, na verdade, né? Obviamente que não, mas pegar um personagem consagrado na história e, por mais que a gente discorde dele, porque eu também não concordo com a atitude de James Bond, mulherengo, conquistador barato, essas coisas, não é? O assunto não é esse. A questão é querer substituir personagens que já estão consagrados para levar avante uma causa. Os produtores aqui de James Bond contrataram uma roteirista, ou uma produtora, não sei, feminista, e óbvio que eles estão usando então essa produção, esse filme, para levar avante sua bandeira e sua causa. Não estou aqui julgando se é positivo ou não, estou julgando aqui o fato de que eles estão querendo ideologizar uma produção que já tem uma história, que já tem aí anos, né, de estrada, com um personagem que foi idealizado para ser desse jeito, né? Então, a grande discussão aqui foi essa, né? A minimização, o combate àquilo que algumas feministas chamam de masculinidade tóxica, né? Quando, na verdade, isso é uma bobagem, né? Publiquei aqui também um texto, uma análise, uma reflexão do meu amigo pastor Adailson Fonseca, em que ele fala sobre um acontecimento triste aí, de que uma moça
provavelmente não estava aí em suas melhores condições mentais, né? Ela empurra o pastor Marcelo Rossi durante um sermão, durante uma pregação numa missa. E ele cai, graças a Deus não se machucou ali gravemente, né? Mas aí o pastor faz uma análise aqui da intolerância, do desrespeito e, na verdade, fala o que é óbvio, né? Que todos nós, não importa a nossa religião, não importa a nossa filosofia, devemos receber respeito, devemos ser alvo de respeito e respeitar as pessoas também. Vale a pena nessa reflexão aqui, é bem curtinha, do pastor Adailson, sobre esse incidente envolvendo o pastor Marcelo Rossi. Agora sim, como os terraplanistas explicam eclipses lunares totais? Então, esse mês foi bem interessante, porque nós tivemos aí 2 eclipses, um eclipse solar e um lunar. O lunar ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua e aí projeta na Lua sua sombra. Por isso a Lua fica então obscurecida, avermelhada, né, acinzentada. E esse evento foi visível em boa parte do Brasil. Eu vi também, né, a Lua sendo eclipsada pela sombra da Terra, por sinal uma sombra redonda, né? E aí fui pesquisar qual a explicação terraplanista desse pessoal que acredita que a Terra é plana para esse fenômeno, que inclusive é previsto matematicamente. Todos os eclipses que aconteceram e que vão acontecer, nós podemos calcular matematicamente, justamente porque conhecemos os movimentos astronômicos envolvendo a Lua, a Terra e o Sol. Os terraplanistas acham, creem, a palavra tem que ser essa, que existem aí orbes escuros, né, seriam corpos celestes que não são visíveis, são invisíveis, translúcidos, que de quando em quando se interpõem se colocam na frente da Lua, porque para eles a Lua e o Sol estão aqui na atmosfera da Terra. Já falei um pouquinho sobre isso, realmente é uma concepção muito estranha, não é? Estão ali. E aí esses corpos, eles se interpõem, se colocam na frente da Lua e a Lua se escurece. Curioso isso, né? Bastante estranho isso, na verdade. Eu faço uma análise aqui nesse texto. Não dá tempo aqui de entrar em detalhes, mas eu espero que você leia, porque realmente a explicação terraplanista para eclipses é um absurdo. E joga por terra todos os avanços matemáticos, astronômicos que foram feitos nos últimos anos com respeito a essa dinâmica celeste. E aproveitei para postar aqui um texto de Ellen White muito interessante, no Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317, em que ela diz o seguinte: Deus fez o seu sábado para um mundo esférico. E se você for... Deixa eu ler primeiro aqui para depois comentar outro absurdo que depois as pessoas acabam dizendo também. Deus fez o seu sábado para um mundo esférico. E quando o 7º dia chega para nós, neste mundo arredondado, controlado pelo Sol, que governa o dia, em todos os países e regiões, é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol, e já falamos sobre isso aqui também, né, como os países nórdicos, por exemplo, em que há períodos em que o dia dura meses e que a noite também dura meses, justamente por causa desse movimento do eixo da Terra. Então ela diz, nos países em que não há pôr do sol durante meses e em que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. É uma coisa que os adventistas fazem nesses países realmente ali, lá bem no norte, né? Porque no período em que há sol, eles veem realmente o sol se pôr no horizonte e anotam lá os horários. Portanto, com base nesses registros, como diz Ellen White, é possível no período escuro da noite, né, que dura vários meses, eles podem guardar o sábado também, porque eles têm esses registros, essas anotações dos horários de pôr do sol. É um texto muito interessante, alguns chegaram a dizer assim, porque ele é tão claro que alguns aí apelam para o seguinte: ah, mas então esse texto foi manipulado, esse texto foi traduzido de forma errada. Puxa, é tão fácil ir aos originais, que estão todos disponíveis de Ellen White na internet. O White State disponibilizou tudo isso aí. Ver o inglês e você vai perceber que ela fala de rounded, ela fala de mundo esférico, arredondado, enfim, está lá. Tem outros textos que ela fala do globo, nossas publicações adventistas têm que circundar o globo da Terra. Então, Ellen White não era terraplanista, obviamente, porque não era uma pessoa que desprezava a ciência e nem tampouco a revelação. Então, espero que você leia esse material aqui com atenção, até porque uma notícia recente deu conta de que cerca de 10% da população no Brasil está pensando que a Terra é plana. Está faltando conhecimento de matemática e de física básica do ensino médio. Está faltando conhecimento de teologia. Está faltando conhecimento de ciência para essas pessoas. E o que prova também que a educação no Brasil está realmente um fracasso aí. Precisa ser muito bem cuidado com carinho, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre as ciências que as ajudariam a enxergar o mundo
de forma correta. Para complementar aquela discussão sobre 007, machismo e racismo e etc., eu aproveitei e trouxe de volta aqui, do blog Criacionismo, uma entrevista que foi publicada um tempo atrás com a Camille Paglia, uma feminista, acadêmica, uma mulher muito inteligente, muito capaz, que no Roda Viva também concedeu algumas entrevistas bem interessantes, e ela fala que nós estamos, ela fala se referindo às mulheres, né? Nós sufocamos os homens. Ela mesma, que é feminista, admite que há um processo nefasto acontecendo na sociedade nesse momento e que alguns cristãos, inclusive, estão querendo negar a realidade. Então eu convido você a ler essa entrevista aqui para ajudar também a formar a sua posição, a sua opinião, a sua ideia a respeito disso, não só com base naquilo que se lê no Facebook, nas redes sociais, conteúdos superficiais, mas leituras mais profundas mesmo. Há bons livros também, em algum momento, quem sabe eu trago aqui para nós algumas indicações de literatura interessante nesse meio aqui também. Por que eu me intrometo nessa questão de gênero? Porque, como criacionista, eu creio no que diz a Bíblia. E Gênesis diz, homem e mulher os criou. E a Bíblia diz que cada um tem seu papel, não é melhor um do que o outro. Homens não são superiores às mulheres porque têm papéis diferentes, e mulheres não são superiores aos homens porque têm papéis diferentes. São só papéis diferentes. Eles têm diante de Deus o mesmo valor. E há pessoas que estão confundindo isso. E eu muitas vezes, ou não muitas, né, porque eu me seguro bastante também, mas algumas vezes comento sobre isso porque, como criacionista, eu devo defender aquilo que Deus criou, e Deus criou homem e mulher para viver em harmonia, numa relação de complementaridade. E para que haja complementaridade tem que haver diferenças. Se forem iguais, não há complementaridade. Se um invadir o papel do outro, se um invadir aquilo que pertence ao outro, a bagunça estará instalada, não é verdade? Os dois são especiais, os dois são imagem e semelhança de Deus, e assim devem ser encarados. E por último, postei hoje um texto da Marina Garner Assis, que é doutoranda em filosofia nos Estados Unidos, em que ela fala sobre Jesus, um plágio. Há pessoas que acreditam que Jesus, a história de Cristo, teria sido uma cópia do deus Horus do Egito, ou de Atis, né, um deus frígio, ou de Krishna, um deus hindu, Dionísios da Grécia, enfim, acham que, principalmente alimentadas por um documentário de um tempo atrás aí, chamado Zeitgeist, que fala justamente disso, e as pessoas acham que Jesus então teria sido um plágio. Nesse texto, Marina desmonta esse argumento e analisa de forma pormenorizada essa questão do nascimento virginal de Cristo, da sua ressurreição, um texto muito bom, que vale muito a pena ser lido, né? Aliás, tudo que a Marina escreve, o esposo dela também, o Luiz Gustavo Assis, meus amigos escrevem, e realmente são muito bem embasados e muito bem fundamentados. Vale a pena ler esse texto aqui. Então, atualizamos as 2 últimas semanas das notícias postadas aqui nos blogs, Criacionismo e Outra Leitura. Espero que elas sejam úteis para você. Também desejo a você um sábado muito feliz e abençoado, e que Deus nos ajude a formar uma visão de mundo bastante clara e equilibrada, para que possamos pregar o evangelho do reino, da volta de Cristo, como pessoas que não têm do que se envergonhar, como disse Paulo a Timóteo, que manejam bem a palavra de Deus. Um grande abraço para você.